quase 20% nos últimos 5 anos. Ou seja, claramente a gente tem um crescimento, um rendimento médio. Mas isso pode trazer traz benefícios, sem dúvida nenhuma, mas também pode trazer traz consigo alguns cuidados que a pessoa tem que ter, ou seja, na utilização do cartão de crédito. Isso, esse é um dos pontos importantíssimos que a gente vai debater daqui a pouquinho mesmo. Eu queria só dar um gancho aqui para a gente poder participar também com o Fábio Roberto. Por exemplo, a gente observa que as desigualdades sociais ainda não foram, digamos assim, estacionadas, né? A gente observa que hoje ainda é expressiva, contamos com pouco mais de 24,6 milhões de brasileiros em uma situação inseridos na classe E, por exemplo, que ganham por mês R$ 751. Isso, você vê uma família inteira dependendo simplesmente de R$ 751. E isso é uma dificuldade muito grande. E existem pessoas que estão inseridas, por exemplo, nesse processo da classe E e querem emergir, elas querem subir de classe e às vezes tem uma ideia, por exemplo, de criar uma cooperativa de um trabalho artesanal, de um outro tipo de trabalho. E quais são os passos a percorrer que essas pessoas em conjunto podem traçar para seguirem aí, para criar uma cooperativa? Bom, o Fórum Estadual de Economia Popular e Solidária, né, ele está ancorado no Fórum Brasileiro também, existe o Fórum Brasileiro e tem as políticas públicas ligadas ao Ministério do Trabalho, né, que é a Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária. Então existe o site, no site do Ministério do Trabalho existe toda uma orientação, e no site do FEBS, que é o Fórum Brasileiro, toda uma orientação de como se organizar, né, nesse segmento que é a economia solidária, através do cooperativismo, do associativismo, que são as formas maiores de organização desses trabalhadores. E nessa organização, né, há a disputa, a questão do crédito, né, a questão da organização, né, do próprio empreendimento em si. Por exemplo, nós temos aqui a Rede de Mulheres do Pajeú. Então, essa Rede de Mulheres do Pajeú, elas se organizam, produzem artesanato, agricultura familiar, né, e se juntam para participar de feiras, né, diminuindo ali a logística, o custo, né, e tendo um melhor lucro na sua atividade econômica. O fórum incentiva essa participação, né, através da busca de formar associações e de cooperativas. A cooperativa ela tem uma questão mais complicada porque ela precisa de no mínimo 20 pessoas, né, para formar uma cooperativa, né, pode ser costureiras, pode ser eletricistas, né, agricultores familiares. Tem que ter um estatuto, né, ter um advogado, um contador para fazer esse tipo de trabalho, para registrá-la na junta comercial, né, que fica até aqui ao lado. E a partir daí você tem o CNPJ, né, mas, no entanto, tem muitos benefícios, porque individualmente esse trabalhador ele teria um custo maior, certo, do ponto de vista de encargos, né, e numa cooperativa ele vai diminuir esses encargos, vai aumentar seu potencial, né, inclusive de produção e de fornecimento, inclusive para as compras públicas, né, ele pode vender inclusive para o próprio governo, que é um grande comprador, um grande parceiro, né, dessas empresas, digamos, sociais, né, solidárias, que podem, né, estar fomentando aí a vida, né, desses agricultores, desses trabalhadores em geral. Muito bem. Para quem quer realmente criar uma cooperativa, quem deseja, a gente pode até pedir aqui para o Fábio Roberto trazer algumas informações adicionais com relação a contatos, não é? Como essas pessoas, ao se organizarem, podem procurar ajuda aí para criarem direitinho a questão dessa cooperativa. Além do próprio SEBRAE, que pode estar dando informações, existe um segmento também do próprio SEBRAE que pode estar dando informações sobre cooperativismo, existe aqui também em Pernambuco a OCB, né, que é o sistema SESCOP, que é uma central de cooperativas, né, essas cooperativas são cooperativas mais urbanas, né, e no segmento da agricultura familiar, né, existe também a Unicafes, né, que é uma central de cooperativas que trabalha, né, ajudando a formar, né, esse segmento até a formação do ponto de vista da conceituação do entendimento até a sua formalização, digamos assim, por dizer. Entendo. Então, mas esses maiores dados, né, qualquer pessoa pode acessar o site do Ministério do Trabalho, que ali ele vai, né, encontrar senais, né, e vai ter bastante informação a respeito disso. Muito bem. Já aproveitando aquele gancho, né, que a gente deixou para depois, a questão do cartão de crédito, que isso com certeza tem dado muita dor de cabeça para muitas pessoas.
principalmente dessa classe que estamos falando, a classe C, a ascensão da classe C. Não é? E quais são as dicas, André, que você poderia passar para o nosso telespectador na hora de usar o cartão de crédito, não é? Às vezes você olha para a carteira e não vê aquela quantia necessária para comprar um determinado produto ou vê algum serviço ali a ser prestado, mas olha para o cartão de crédito e diz, olha, vou usar você. Mas como é que ele pode se organizar economicamente falando, André? É bom, Felipe. É interessante, porque o cartão de crédito é muito tentador, né? Isso. Você vê, olha para a carteira, não tem dinheiro, mas olha lá, vê o cartão e diz, pô, vou consumir sem utilizar meu dinheiro. Mas, na verdade, no final das contas, você vai ter que pagar um dia. É verdade. Né? E então, como eu tinha falado, né, dessa dualidade, as pessoas elas consomem mais por conta do crédito, né? Isso aí faz gerar um movimento, que é o círculo virtuoso da economia, gerando emprego, gerando renda, e assim vai gerando mais renda, mais emprego. No entanto, existe também a questão dos parcelamentos e do débito das pessoas, né? Ou seja, aí vai chegar num certo determinado momento que você vai ter que pagar. Então, primeiro de tudo, se puder, fixe num cartão só. Tá? Ou seja, essa ideia de ter 3, 4 cartões, 5 cartões, tá? Uma loja de roupa, você tem um cartão, você chega numa loja de roupa íntima, você tem outro cartão. Então quer dizer que não é interessante a gente ter vários cartões e várias lojas, até porque as lojas estão oferecendo isso para ganhar mais o cliente, não é? Sem dúvida. Então, assim, fixe num cartão só. Geralmente, essas lojas que oferecem cartão, a taxa de juros é muito maior. Fixe no cartão só do seu banco que você já tem um certo tempo. Essa, se puder, né? Essa é uma dica, acho que é a mais primordial de todas. Na hora, por exemplo, de fazer as contas, por exemplo, eu quero adquirir um imóvel, ou adquirir, sei lá, um móvel para casa mesmo, um sofá, um conjunto de sofá, enfim, uma cama, um fogão. O que ele deve observar, já que a gente está falando de economia, o que o consumidor deve observar nesse momento? É colocar tudo na ponta do lápis, como deve ser feito o cálculo? Por exemplo, uma pessoa que ganha seus R$1.200, né, a família toda ali, o rendimento familiar é R$1.200, R$1.300, R$1.400, e daí tem aluguel para pagar, tem IPTU, tem outras despesas. O que deve ser observado? Quais são os critérios? Não, claro, quando a pessoa chega numa loja para consumir algum bem, sei lá, dividido em 30, 40 vezes, R$10, em R$10, 10 vezes de R$10, sei lá, 30 vezes de R$10, tipo assim. E aí ele fez, isso aí dá para mim. Na verdade, mas o bem, atualmente, ele custa R$20. Se você for, uma conta simples, se você for pegar e somar todas as parcelas, você veja o valor final dele, né, e compare com o valor do início. Só para você ter uma noção, a diferença. Isso aí é os juros. É o valor do aprazo, que seria as parcelas. Exatamente. E o à vista, né? E a gente observa que há disparidades com relação a isso. O à vista, às vezes é até melhor ser comprado, ser adquirido à vista do que a prazo, porque a gente vê alguns juros, né, claro, embutidos ali. Mas esses juros são legais para o consumidor? Não, legais são, né? Se está sendo posto ali, acredito que são legais, né? Não sei se existe alguns juros abusivos aí por determinados... Entendo. Mas assim, legais são. No entanto, o consumidor tem a opção de escolher ou não, né? É aquele contrato de adesão, ele vai aderir ou não, né? Então, mas assim, como você tocou num ponto interessante, sempre, se puder, evidentemente, quase ninguém pode, mas puder comprar à vista. Se for um bem que você não tenha tanta necessidade de consumi-lo agora, por que não juntar uma certa quantidade de dinheiro, um determinado tempo, e consumir e comprar daqui a 6 meses, 7 meses, 8 meses? É muito melhor fazer isso do que comprar o bem agora, se endividar, e pagar, ou seja, quase 2 vezes o bem. Muito bem, aí está aí as informações, não do economista André Freitas, ele também que é coordenador de pesquisa da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, e também contamos aqui com a participação do Fábio Roberto, ele que é coordenador da Secretaria Executiva do Fórum de Economia Popular e Solidário de Pernambuco. E a gente vai agora a um breve intervalo. Não sai daí, tem muito mais aí pela frente, você vai aprender outras dicas importantíssimas aí para que você possa se equilibrar na hora de pagar as coisas, não é? E, é claro, nas contas, mesmo que não pague, mas tem que se organizar. Tem que se organizar bem para depois não ter prejuízo. Então,